Olá, você está vivendo ou você está sobrevivendo? Muitas pessoas respondem a essa pergunta dizendo que estão sobrevivendo. Você acha que isso está certo? Você está apenas sobrevivendo na vida, perdendo todos os recursos, todos os benefícios que tem em viver? Fica aqui nesse vídeo que nós vamos descobrir se você está vivendo ou sobrevivendo, e eu vou te dar ferramentas para você deixar de sobreviver e realmente viver a vida como você merece. É isso mesmo. As pessoas acreditam e dizem e respondem essa pergunta que estão sobrevivendo. E o que é que elas dizem normalmente? Elas dizem que a vida é sofrimento, que você realmente precisa sofrer, que o bom será em outra vida, será no paraíso, independente da religião, será numa reencarnação em outra vida. Outras pessoas dizem: deixa de fraqueza, você é muito Nutella. O outro diz: não, eu aguento, eu sou raiz. Outros dizem: não importa, siga em frente, o bom será no futuro. Você foi muito mimado. Você acha que a vida é fácil. Então as pessoas normalmente dizem essas coisas para si mesmo e para os outros. Qual é o mecanismo mental que favorece essa forma de pensar? Todas as pessoas têm uma incompletude, uma sensação de não ser completo, de estar faltando alguma coisa. E as pessoas ficam com essa sensação e normalizam. Elas acham que é assim mesmo. Que o ser humano, por natureza, ele se sente incompleto e que isso é normal. Que a gente tem que conviver com essa sensação desagradável a vida toda. Que é assim mesmo. Aí a relação dessas pessoas com o momento presente, com o agora, fica uma relação uma relação ruim, uma relação com o momento presente, que é a vida, desagradável. E fica nesse ciclo. Elas se sentem desconfortáveis, incompletas, insatisfeitas, normalizam isso porque todas as outras pessoas, ou a maior parte das outras pessoas, se sentem assim também, e elas dizem: é assim mesmo. Então fica esse ciclo em que a pessoa se sente desconfortável na vida o tempo todo. Do ponto de vista cerebral, isso se explica porque todas as pessoas querem sair do ruim para o bom. E como é que o cérebro diz isso para você? Através de uma emoção desagradável. Você tem uma emoção desagradável, é o cérebro te dizendo: ó, aqui tá ruim, vamos sair daqui, vamos pro bom. O que é esse bom? É um local que você vai, é uma ação que você toma, é um pensamento que você tem, que o cérebro te recompensa. E ele te recompensa lançando neurotransmissores que te trazem uma sensação agradável. Então é por isso que você sente essa ansiedade, essa sensação desagradável, e quando você toma uma ação que é recompensada pelo cérebro, ele te recompensa dando um neurotransmissor, um neuroquímico, que te dá uma sensação agradável. Mas por que que o cérebro faz isso? Porque o cérebro é um órgão de sobrevivência. Se você puder dar uma função para o cérebro, uma missão, uma coisa mais importante que ele faz é exatamente propiciar a sua sobrevivência. Ele é um órgão e eminentemente de sobrevivência. E nós já mapeamos essa questão da sobrevivência cerebral. Ele foca em três coisas mais importantes. A questão energética, então ele sempre recompensa comportamentos para você conseguir mais energia e para você poupar essa energia que você consegue. É por isso que muitas pessoas procrastinam,
e não sabem, acham que tem um defeito, acham que são defeituosas, porque não conseguem vencer a procrastinação. A procrastinação é um comportamento recompensado pelo cérebro. Por isso que é tão bom deixar uma coisa para fazer depois. A outra coisa que ele se esforça muito é a questão de evitar riscos e perigos. Então, ele fica sempre atento. E isso aí vai ter uma consequência muito importante nessa nossa live de hoje, que é sobre viver ou sobreviver. Porque aqui, nesse quesito, ele identifica os riscos. Porém, a mente não sabe diferenciar se esses riscos são reais ou são imaginários. E ela tem a mesma ação, independente de serem reais ou imaginários. Para a mente, não importa o que é, importa o que ela acha que é. E o terceiro item é o pertencimento. Porque também foi muito importante para a nossa sobrevivência esse pertencimento. A gente pertencer aos grupos. Porque quando a gente saía dos grupos, quando a gente era, digamos assim, cancelado nos grupos das cavernas, a chance da gente morrer era muito grande. Então é por isso hoje também que o isolamento social, esses problemas nas relações sociais trazem tantas doenças mentais. É porque para o cérebro é uma questão de sobrevivência também. Então, quando você foca nessas necessidades básicas, você está sobrevivendo. Não é uma redundância. Quando você foca na questão energética, na questão dos perigos e na questão do pertencimento, você está focando nas necessidades básicas, nessas necessidades básicas, que representam sobrevivência. Então, literalmente, você pode falar que está sobrevivendo nesses casos. Por quê? Porque essas questões de sobrevivência são inerentes ao cérebro. Então, não é da boca para fora que você está falando que está sobrevivendo. Nós temos questões também filosóficas e psicológicas que confirmam isso. A pirâmide de Maslow. Maslow foi um psicólogo americano que criou a pirâmide de Maslow, que fala das necessidades humanas, porque ele pesquisou com as pessoas quais eram as principais necessidades delas. E ele criou uma pirâmide com exatamente 5 níveis. No nível mais baixo da pirâmide, lá embaixo, ele percebeu que a principal necessidade humana faz referência às necessidades fisiológicas. É por isso que se você estiver com fome, nada mais importa. Se você estiver com frio, nada mais importa. Se você precisar fazer necessidades fisiológicas, nada mais importa. Há até piadas sobre isso. Por quê? Porque ele pesquisou com as pessoas e percebeu que isso era a coisa mais importante quando estava presente essa necessidade. O segundo nível da pirâmide é a segurança. Então, você não pensa em segurança quando você está com fome. É por isso que as pessoas se arriscam para conseguir alimentos quando estão com fome. Para si, para a família. Então, as questões de segurança vêm depois, quando você tem essas necessidades fisiológicas atendidas. Depois da segurança vem as questões sociais, das relações sociais. Ninguém consegue pensar em relações sociais se a sua segurança está em risco. Uma pessoa faz qualquer coisa errada socialmente se a segurança dela estiver em risco. Acomete até crimes. Depois, como quarto nível dessa pirâmide, nós temos a autoestima. É por isso que algumas pessoas não conseguem ter autoestima. Porque elas têm problemas fisiológicos, têm fome, elas têm problemas com segurança ou até nas relações sociais também. Então elas não têm autoestima. E por último, pessoal, no topo da pirâmide de Maslow, nós encontramos a autorrealização. Veja, a autorrealização é tão sofisticada, está tão relacionada ao córtex cerebral, que ela fica em último lugar nas questões de sobrevivência. Porque para o cérebro sobreviver é o mais importante. Talvez por isso você esteja sobrevivendo. Então, quando você está, aqui eu comprovei para vocês, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista do cérebro, da neurociência e do ponto de vista social também, que ficou comprovado através da pirâmide de Maslow, quando você está com necessidades de sobrevivência, você não tem autorrealização.
Viver está muito relacionado à autoestima e autorrealização. E se você não tem outras questões resolvidas na sua vida, você vai continuar sobrevivendo. Essa é uma questão muito importante. Porém, como nós falamos, para a mente, não há uma diferenciação entre o que é real e o que é imaginário. Então, nessa questão da segurança, nesse quesito segurança, nós temos uma coisa muito importante presente socialmente, que é o medo psicológico. O medo psicológico é um medo que não é real, é um medo criado pela mente, é um medo relacionado ao passado e ao futuro. E ele, quando está presente, e ele está presente na maior parte das pessoas, e está relacionada a uma percepção do cérebro de que está faltando segurança. Ele precisa dar atenção a essa segurança. Então, ele vai dar uma informação de que você não está bem, que você está se sentindo mal. Ele vai te proporcionar neurotransmissores, ou a falta de neurotransmissores, que te causam uma sensação desagradável. A sensação de que aqui não está bom. Eu preciso ir para o bom, que aqui está ruim. Aqui neste lugar onde eu estou está ruim. Eu preciso ir para o bom. E o que é que, pesquisando algumas causas do medo psicológico que assola a todos nós, eu encontrei, por exemplo, a instabilidade financeira e profissional. Então, o medo de ter um problema profissional ou um problema financeiro nos traz essa sensação, esse instinto de sobrevivência. O medo do fracasso e da rejeição social. As pessoas morrem de medo da rejeição social, do cancelamento social, de que as pessoas achem ou percebam, tenham uma percepção de que ele é um fracassado, de que ele fracassou. O excesso de informações e o catastrofismo midiático. A mídia percebe que tem mais atenção quando ela é catastrófica. Por quê? O cérebro adora isso. Porque traz para ele a percepção de que ele precisa sobreviver. Então ele dá atenção. Ele dá atenção. Porque para ele não sabe diferenciar. Você pode ser facilmente levado a ter esse pensamento que você está em perigo. E aí ele vai dar atenção total. Também o medo da solidão e do isolamento social. Que isso aí é uma questão de sobrevivência. Nós sempre precisamos pertencer. Porque não pertencer significava a morte para os nossos antepassados. E a insegurança em relação ao futuro. Veja, eu alenquei aí para vocês as principais causas do medo psicológico que fazem com que você apenas sobreviva. Você precisa conhecer esses mecanismos para entender as suas emoções. Muito bem. Esses processos existem, independente de você querer ou não. Ou melhor, independente de você torná-los conscientes ou não. Independente deles serem conscientes ou inconscientes, esses processos existem. Se você percebe, se você os observa, se você é o observador, você está consciente sobre esses processos. Se você não percebe, você está inconsciente. Então, se você não percebe que cria o seu futuro, que futuro é esse que você está criando? É um futuro de sobrevivência ou um futuro de viver ou um futuro de sobreviver? Então, o primeiro passo é você tornar conscientes esses processos, entender que o seu condicionamento, ou seja, a forma como você foi educado, onde você estudou, o meio em que você viveu, seus pais, seus irmãos, tudo isso criou um condicionamento em você que faz você ter esses pensamentos que você tem hoje. Esses pensamentos que nós citamos aí como medo psicológico. Esse medo psicológico gera em você uma emoção. Essa emoção é desagradável, nós já vimos. Porque você tem que sair do ruim para o bom. Qual é a sua ação, então? A sua ação fica altamente comprometida. A ação fica comprometida porque a ação é no momento presente. É a partir da ação que nós temos os resultados. Então, como você pode estar vivendo, ou seja, curtindo a vida, aproveitando a vida, com esse medo psicológico presente, esse instinto de sobrevivência, você está apenas sobrevivendo. E os mecanismos cerebrais explicam isso.
A boa notícia é que você pode se livrar disso. Você pode ter resultados diferentes. Pela lógica, você precisa mudar o seu condicionamento, ficar atento aos seus pensamentos e às suas emoções, mudando assim as suas escolhas e tendo ações diferentes. Porque o seu futuro, ou seja, como você vai viver daqui a pouco tempo, vai depender muito das suas ações agora, da sua relação com a vida agora, nesse momento. E se essa relação não é boa, estando você apenas sobrevivendo, claro que o seu futuro vai ter mais do mesmo. Vai ter mais sobrevivência e menos vida plena. Porque os resultados vão continuar sendo esses mesmos que você está tendo agora. Então, isso explica muito de por que o ser humano se adapta a tudo. Você já percebeu que o ser humano se adapta a tudo? O ser humano tem... Uma raça humana foi escravizada e se adaptou. As pessoas ficam presas por muitos anos, décadas, e se adaptam. As pessoas vivem em locais com uma condição de vida subhumana, se adaptam. O que é isso? É sobrevivência. Então, pare de se adaptar a tudo. Perceba esses mecanismos. Perceba que o cérebro, ele prefere mais do mesmo. Ele prefere o inferno conhecido ao paraíso desconhecido. É por isso que você está sobrevivendo e achando que está tudo bem. Pare com isso, pare. Não está bem. Você tem que viver. Então, você pode encontrar alternativas ao que você está passando, ao que você está, entre aspas, sofrendo, e viver. Parar de achar que a vida é sofrimento. Então, aqui entre nós, onde está o medo? Onde está o sobreviver? Está em você mesmo. Não está no ambiente. Você está sobrevivendo a partir de si mesmo, não a partir do ambiente. Você está permitindo que o ambiente determine o seu sofrimento e a sua sobrevivência. Através de quê? Desse mecanismo que o cérebro tem. De propiciar uma sensação desagradável em você, para você sair do ruim para ir para o bom. Mas esse ruim, ele é um ruim muito ligado à sobrevivência. Muito ligado ao medo. E o bom é você sair desse local em que você está achando que está em perigo. Nós vamos já ver o que é que a gente faz para fazer isso. Que são as formas de fuga. Então você tem essa sensação desagradável, está muito relacionada à sobrevivência, essa sensação de incompletude, essa sensação de medo. Aí o cérebro te avisa, né, exatamente através dessa sensação desagradável, e você tem que buscar o que é bom. E como é que o cérebro te avisa que está bom? Com neurotransmissores que te dão uma sensação agradável. Porém, aí o cérebro buga. Ele buga porque existem as questões da fuga que trazem um neurotransmissor barato, que é a dopamina, que está muito relacionado aos prazeres. Está muito relacionado ao auto-engano. Então, para onde é que você foge? Você busca prazeres imediatos. Ao invés de você ir no cerne da questão, perceber que você está com medo, não de coisas reais, você se autoconhecer, aprofundar essas questões, se abraçar com a emoção, porque não existe emoção negativa, ela está te avisando alguma coisa. Nós vimos aqui a questão de sobrevivência. Você vai buscar prazeres imediatos. Você vai resistir ao momento presente. Você não aceita o momento presente como ele é. Não aceitar não é querer mudar. Não aceitar é criar uma narrativa, inventar uma história sobre isso, encontrar culpados. Você não aceita as suas emoções desagradáveis. Isso é cultural. Você não pode se sentir mal. Você tem que estar sempre se sentindo bem. Através de quê? Da dopamina barata. Aí você cria narrativas sobre si mesmo, você cria narrativas sobre os outros, você evita os problemas, você procrastina, você se atola em vícios e você tem comportamentos disfuncionais. Essas são as fugas. Ó, eu quero te dizer que isso não vai resolver o teu problema. Resolveu até agora? Resolveu? Não resolve. Por quê? Porque não resolve.
Então, como é que eu vou viver e não apenas sobreviver? Qual é a solução desse enigma? Que agora nós já conhecemos o que é. Primeiro, você tem que compreender esses processos que eu acabei de explicar. Esses processos que existem, que fazem parte de você. Não são quem você é, você faz esses processos. Então, sabendo quem você é, separando o ambiente externo do ambiente interno, que nós sempre falamos aqui, perceba a sua vida, perceba a vida que você é e separe do ambiente externo. Observe esses mecanismos de sobrevivência. Pense sobre eles. Faça o que nós chamamos de meta-análise. Ou seja, se aprofunde nos seus sentimentos, nas suas emoções, se abrace com o problema, como nós já falamos aqui também. Então, nós estamos falando que o autoconhecimento, conhecer esses processos, não evitá-los, conhecê-los, se aprofundar neles, porque também é um processo individual. Aqui nós não pretendemos deixar isso como uma coisa uniforme para todos. Você tem que se autoconhecer. Como é esse processo em você? Porque existem vários níveis de comprometimento emocional nas pessoas. A insuficiência emocional, ela tem níveis. E a suficiência também. Temos vários níveis. Você pode estar em qualquer nível desse. Então eu quero te falar, eu quero te dizer o que é uma vida bem vivida. O que é uma vida vivida, não sobrevivida. É uma vida que nós não queremos fugir dela. Nós falamos das fugas. Você não precisa fugir da sua vida. Porque, inclusive, essas sensações desagradáveis que você está tendo, você tem que usá-las para construir coisas saudáveis na sua vida. E não buscar as fugas. Eu vou repetir. Uma vida bem vivida é uma vida que nós não queremos fugir dela. Esse fugir são as fugas. É a dopamina barata. É o comportamento que vai te trazer uma sensação agradável, mas que depois vai ter um rebote e vai ser pior ainda. Nunca passa essa sensação. Então, você tem que fazer as escolhas corretas. As escolhas corretas partem de quem você é, de quem você quer ser, de onde você está e para onde você quer ir. Você tem que saber o que você quer. Você tem que saber qual é o destino que você quer para você, qual é o futuro. E quem você é, que é de onde você vai partir. Quem você é faz parte de conhecer esses processos também. E não buscar fuga. Porque na fuga você vai se perder. O cérebro vai te enganar, te trazendo essas sensações agradáveis que não são verdadeiras. Elas são sensações agradáveis rápidas. Mas que o cérebro te recompensa porque também propicia a ele a sensação de que você está ganhando energia, você está comendo muito, alimentos hiperpalatáveis. É por isso que é bom você correr para comer quando você está com problema, está ruim. Aí você come muito, o cérebro te dá aquela sensação agradável. Mas logo depois piora tudo de novo. Qualquer vício é assim. Nós vamos chegando aqui ao final do nosso vídeo. Vocês podem fazer perguntas que eu respondo. E não esqueçam, partilhe esse vídeo com pessoas que vocês acham que precisam viver, ao invés de sobreviver. E não esqueça, todas as segundas, um vídeo novo aqui no nosso canal. Abraço!